Querido Deus, nós te agradecemos pela alegria de poder estar juntos outra vez, no intuito de apresentarmos um diálogo, um subsídio a respeito da 12ª lição da nossa EBD, lição de número 12. E queremos, na característica epistolar, dialogar de maneira instrucional acerca dos argumentos propostos pelos apóstolos nas referidas cartas. Nos abençoe, nos use como instrumento, de maneira que o que falarmos aqui, meu Deus, possa alcançar o coração de quem assiste essa programação. Esse é o desejo da nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Quero manifestar alegria de receber você aqui conosco mais uma vez para receber um subsídio a respeito daquilo que temos dialogado nesse primeiro trimestre de 2022 pelas lentes do pastor Douglas Batista, evidenciando a superioridade, a supremacia das Escrituras. Atingimos a lição de número 12, onde falaremos a respeito das epístolas que instruem e formam os cristãos. Mas não é demais lembrar você que nós somos a Assembleia de Deus Ministério do Belém, no campo de Presidente Prudente. Presidente Prudente está no oeste do estado de São Paulo. Igreja esta presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira. Em seu nome nós cumprimentamos a todos vocês que sempre acompanham esta programação. Olha só, o textuário da lição de hoje está na segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 3, que diz: a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. A verdade prática afirma dizendo: as epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos. A leitura bíblica em classe, ela se respalda em 3 cartas. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 1 a 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2. Segunda carta de João, capítulo 1, versículos 1 a 3. Nós vamos convidar para dialogar introdutória e também apresentar o tópico de número 1 com vocês, o meu amigo Júnior César Santiago. Com você, Júnior. Pois é, meus irmãos. E o Diego acabou de nos introduzir acerca do teor da nossa lição. E é um panorama bem sintetizado, bem resumido, mas falando sobre as epístolas. E o que é isso? Epistolé no grego significa carta, significa mensagem, significa escrito, tá? O objetivo é focar nas 21 cartas que existem no Novo Testamento. Lembremos que todo o Novo Testamento é composto por 27 livros. E aí, se a gente retirar os 4 evangelhos, que é um gênero diferente, e se nós retirarmos o livro histórico de Atos e o livro de Apocalipse, que é um livro apocalíptico, como diz o próprio nome, sobra 21 cartas, 21 endereçamentos, instruções, ensinos para a Igreja de Deus. E estas cartas podem ser divididas em 2 formas. As cartas paulinas, ou como a teologia chega a chamar de corpus paulinos, que é as 13 cartas, considerando que Paulo não escreveu Hebreus, e as epístolas gerais, que são encaminhadas por diversos outros autores. O autor de Hebreus, que é anônimo, né? Na glória saberemos quem é, estou curioso, e também o corpo petrino, que é as epístolas de Pedro, e o corpus joaninos, que são as cartas do apóstolo João. Além disso, temos também a carta de Tiago e a carta de Judas, não o Iscariotes, se você tiver dúvida, mas o chamado Judas Tadeu. Bom, o que sobra então? Nessas 21 cartas, nós temos uma divisão feita aqui pelo pastor Douglas Batista
que nos ajuda a ter um panorama, uma visão de fora sobre estas cartas. Colocando assim, digamos assim, um binóculo. Porque se a gente disser que ele destrinchou as cartas, não foi exatamente isso que ele fez. Daria para resumir essa lição numa pequena tabela com algumas divisões e subdivisões. Poderíamos, talvez, eu indico você, meu caro professor, que pense em fazer esta tabela, construir esta tabela, em que haja o nome da lição, o nome do texto da carta, o seu endereçamento e o seu tema central. Você pode fazer isso para explicar isso dentro da sua sala. Há quem também goste de usar o recurso do mapa mental, que é uma árvore que se amplia conforme o conceito vai se abrindo. Também é um ótimo modo didático de apresentar esse material. Mas o que a gente pode ajudar o professor nesse momento é mostrar como o Douglas Batista pensou em dividir este conhecimento conosco. Inicialmente, além de apresentar que são 21 cartas, 13 do apóstolo Paulo, 3 de João, 2 de Pedro, 1 de Tiago, 1 de Judas e 1 do escritor anônimo aos Hebreus, nós podemos separar estas cartas de forma temática. Nós temos aí apresentado pelo pastor Douglas Batista, cartas que se iniciam com um tema salvífico. São as cartas salvíficas. Romanos, Gálatas e 1º e 2 Coríntios. Você vai ver em Romanos um corpo doutrinário fantástico. Na verdade, se nós retirarmos as cartas de Paulo que foram direcionadas a pessoas, Filemon, 1º e 2 Timóteo e Tito, que são as chamadas cartas pastorais, nós temos uma carta doutrinária, cartas doutrinárias do apóstolo Paulo, por exemplo. E estas primeiras 4 cartas doutrinárias estão elencadas aqui como abordando o tema salvífico, o tema salvação. Romanos, que vai lembrar do texto de Abacuque, o justo viverá da fé, e é uma carta que impactou a humanidade, porque impactou várias pessoas em vários locais e em várias épocas, fazendo, por exemplo, que Martinho Lutero se impressionasse com isso e começasse a escrever as suas teses que foram pregadas na Catedral de Wittenberg, 1517. Nós vemos Agostinho se impressionando com esta carta, nós vemos São Francisco de Assis se impressionando com esta carta. Então nós temos um corpo doutrinário em Romanos que nos indica como o justo será justificado não por suas obras, que será enfocado em Gálatas, mas pela graça de Deus em Cristo Jesus. É em Romanos que vemos que nós não temos direito algum à salvação, mas que nos foi ofertado pela graça. Não de graça, porque custou um alto preço, mas pela graça. Em Gálatas, nós vemos o debate entre lei e graça, entre o ministério, a justificação pela fé, que não se baseia em obras, que produz obras, mas não que se baseia em obras. E em 1º e 2 Coríntios, a célebre igreja trabalhosa que Paulo teve, Paulo nos apresenta como esse Cristo crucificado nos reconciliou. O Cristo crucificado de 1 Coríntios debatido ali, nos reconciliou através de um ministério de reconciliação, nos apresentando este evangelho, esta boa notícia, essa nova aliança em 1 Coríntios, em 2 Coríntios, na carta escrita por Paulo. Então nós vemos este corpo de cartas que falam de salvação. Logo em seguida, temos as cartas de Efésios, Filipenses e Colossenses, que têm como temática Cristo, centralizam-se em Cristo. São cartas cristológicas, podemos assim dizer. Em Efésios, Cristo é o cabeça da igreja, é quem comanda tudo, é quem faz as coisas, determina, é quem prepara, é quem nos torna soldados do seu reino para batalhar as batalhas do reino de Deus. Tanto é que termina esta carta dando instruções tanto à família quanto também sobre batalha espiritual. O texto muito usado de Efésios 6. Filipenses fala sobre a vida em Cristo. É a nossa alegria. Filipenses é chamada de a carta da alegria. 13 vezes aparece a palavra alegria em Filipenses. É em Filipenses que nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo que nós precisamos ser
felizes e ter contentamento em Deus. Quem conhece John Stott, teólogo famoso já, vai perceber o quanto ele fala sobre a carta de Filipenses e essa ideia de contentamento em Deus. Outro John, também chamado Piper, John Piper, também grande teólogo, fala muito de Filipenses nesta ideia de contentar-se em Deus. Inclusive, se eu não me engano, a sua tese de doutorado foi esse contentamento em Deus, de John Piper. Colossenses fala sobre a vida escondida em Jesus. Fala sobre a união da igreja, sobre como Cristo é suficiente para nos manter ligados em Deus, conectados com Deus. É a carta em que Paulo manifesta a maravilhosa divindade de Cristo como aquele que é suficiente para nós. É uma carta que conecta com Salmos, é uma carta que canta, porque existe um canto dentro de Colossenses, do primeiro capítulo de Colossenses. Você tem uma poesia escrita pelo apóstolo Paulo que está inspirado quando escreve aos Colossenses, a carta à igreja que está em Colossos. Depois disso, nós temos duas cartas, na verdade, apocalípticas, curtinhas. Uma, inclusive, é a carta mais antiga, 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. É a carta mais antiga escrita por Paulo. Talvez a primeira carta que ele escreveu. E nesse momento, nós estamos em um período, todo o Novo Testamento ele foi escrito no período de 70 anos, né, desde a morte de Cristo. No ano 30, 33, até o ano 100, mais ou menos. Então nós temos nesse período um tempo em que os irmãos deixaram tudo de lado. Jesus vai voltar, ele prometeu, então vou abandonar tudo, vou viver na igreja e vou esquecer de trabalhar, vou esquecer de estudar, vou esquecer de me preparar, porque eu acho que o reino de Deus é só a igreja. Não, o reino de Deus não é só a igreja. O reino de Deus é tudo. Você não consegue arrancar a sua alma, deixar ela em casa, fica aí, filha, que eu vou trabalhar. Não dá para fazer isso. Fica aí, filha, que eu vou numa festa. Fica aí, filha, que eu vou fazer qualquer coisa, porque você só funciona para mim na igreja. Não, sua alma te acompanha por onde você for. Então você é crente 24 horas por dia. E você representa o reino de Deus 24 horas por dia. Em todo lugar que você vai, em tudo que você faz. Por isso, 1 e 2 Tessalonicenses é este consolo, dizendo: Jesus disse que ia voltar, e Ele vai voltar, não é mentira, mas você precisa continuar andando, você precisa representar a Cristo na terra, você foi chamado para, enquanto Cristo não volta, enquanto este dia não chega, expandir o reino de Deus. 1 e 2 Tessalonicenses são cartas que falam desta esperança, de um Cristo que vai voltar, e vai voltar com glória, com poder, chama isso de o dia do Senhor. Portanto, inclusive, chega a alertar sobre como tudo vai piorar antes disso acontecer. O espírito do anticristo, todas as guerras, maldições, pestes que nós já estamos vendo. Portanto, por isso dizemos que a nossa igreja é a igreja dos últimos dias. Além disso, nós temos as cartas pastorais ou pessoais, que são as epístolas gerais que eu disse, as cartas pastorais que eu relacionei a vocês no começo desta fala. 1 e 2 Timóteo. Timóteo é quase um co-pastor para Paulo, é uma pessoa que o acompanha nas suas viagens, era um líder tímido, uma pessoa jovem, de grande talento e que Paulo investe muito. Então nós temos estas cartas escritas a Timóteo no sentido de discipliná-lo e colocá-lo num caminho, um treinamento para ser um bom pastor. E ao mesmo tempo nos ensina como nós devemos nos relacionar como cristãos com a nossa liderança e também com aqueles a quem nós lideramos. Então, 1 e 2 Timóteo não só combate doutrinas e fala de sã doutrina, como o pastor Douglas Batista comenta, mas dá orientações de como pastorear e de como ser pastoreado. E nos incentiva e nos estimula a buscar na palavra de Deus consolo, instrução e arma para combater, inclusive, os ataques do inimigo contra a igreja. Além disso, nós temos uma carta escrita a Tito. Tito é fantástico. Tito é enviado a uma ilha grega, Creta, para trabalhar com gente mentirosa, cretense. A palavra cretizo no grego significa ser um cretense, ser mentiroso, ser cretino. Toda essa ideia de pessoa ruim, hipócrita, vem dessa conexão concreta. E Tito é enviado para lá, e não só para lá, mas Tito é uma pessoa que tem um caráter
fantástico. Leia a carta de Tito e você vai ver o quanto é importante, o quanto é maravilhoso o que Paulo estimula Tito a lutar contra os falsos ensinos e os falsos mestres e a estabelecer com força a palavra de Deus nos lugares em que ele administra em nome de Paulo. E, por fim, temos uma carta também pessoal, mas que reflete a nossa salvação, que fala de nós, que é a carta a Filemão, que fala sobre o perdão, que fala sobre como nós fomos conquistados pela graça, portanto também devemos amar os nossos irmãos e manifestar essa graça na nossa relação horizontal, na nossa relação com os nossos irmãos. Nós não somos melhores. Filemão não era melhor que Onésimo. Onésimo não era pior que Filemão. Todos nós juntamente fomos salvos pela graça. Por isso essa carta é tão maravilhosa. E assim, meus irmãos, terminamos este pequeno panorama mostrando os tipos de instrução através destas cartas para, em seguida, falar das epístolas gerais. Mas sobre esse tema, não sou eu que vou comentar com vocês. Vou devolver a palavra ao meu amigo Diego, que vai comentar com vocês estas importantes cartas de Nosso Senhor, escritas pelas mãos de outros autores, mas direcionadas a mim e a você pelo Espírito Santo de Deus. Muito bem, irmãos, nós atingimos, portanto, o tópico 2 da lição de número 12, onde falaremos sobre as cartas, ou como tecnicamente é chamado na revista, as epístolas gerais nos formam. Pois bem, nós vamos, portanto, iniciar esse diálogo destacando as cartas de Pedro, primeira e segunda carta. A priori, vale destacar que Pedro endereça a sua carta às províncias romanas, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ali haviam uma minoria de cristãos que sofriam pressões e perseguições diversas, de modo que o objetivo claro de Pedro é nessa carta dialogar a respeito do sofrimento cristão. Agora note essa observação. Como se não bastasse, é muito provável que nós tivéssemos a expectativa, sem conhecer aquilo que está definitivamente escrito, que Pedro, por sua vez, dialogasse de uma forma consoladora, utilizando até termos apelativos ou de comiseração, como é esperado quando alguém passa por algum tipo de sofrimento, pressão ou perseguição. Contudo, eu convido você a observar estritamente o que Pedro diz no capítulo 4, versículos 13 e 14 da sua primeira carta. Na tradução que eu estou em mãos diz: alegrai-vos no fato de serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que quando sua glória for revelada, também vos regozijeis com excessiva alegria. Olha o que diz o verso 14. Se sois censurados pelo nome de Cristo, felizes sois, porque o Espírito de glória e de Deus repousa sobre vós. Por eles ele é blasfemado, mas por vós ele é glorificado. Agora, irmãos, notem vocês, leitores da Bíblia, que Pedro escreve uma segunda carta e nela, na mesma perspectiva e endereçamento, ele finaliza o seu discurso combatendo conceitos heréticos. Haviam, no primeiro século, uma série de heresias que contrapunham argumentos cristãos. Algumas delas, por exemplo, estas, por sua vez, abordadas por Pedro na segunda carta, negavam a divindade de Jesus, isto é, que Jesus não poderia ser homem, Deus, ao mesmo tempo, e, por sua vez, negavam a segunda vinda de Cristo, o seu retorno, o seu advento. De modo que os escritos de Pedro, tanto na primeira, mas agora enfaticamente na segunda carta, estimulam os cristãos a pelo menos 3 virtudes essenciais.
o discernimento, a santidade e a perseverança. Obviamente que nós não temos condições de explorar os termos como deveríamos, mas o discernimento é um fator essencial, não só para aqueles, como para nós, cristãos odiernos. Discernir é um dom essencial para o cristão. Dentre outros, muito procurados, o discernimento elencado na categoria da Epístola de Paulo aos Coríntios, é um dom essencial ao cristão, porque ele conseguirá discernir entre o certo e o errado, entre aquilo que é genuíno e aquilo que é duvidoso. Pensando pelas lentes das heresias, esse item é essencial para o cristão. A santidade é nada mais do que uma santidade que está num processo progressivo, crescente, evolutivo. E esse processo se dá em nossa vida constantemente. Assim como Pedro, além de abordar o discernimento e santidade, destaca a importância da perseverança. Argumento este que o verso 14 abordou há pouco quando lemos o capítulo 4 de 1 Pedro. Agora notem os senhores que nós temos outras epístolas gerais a serem destacadas, a saber, a figura de João, um outro apóstolo que era discípulo de Jesus. As epístolas de João se destacam em três, né? Nós temos 3 cartas, e as 2 primeiras cartas são muito parecidas no seu sentido apologético. Tanto a primeira quanto a segunda carta destaca o enfrentamento, o combate às heresias. E nelas, com especificidade, nós obviamente não encontraremos esse termo sendo explícito, mas implicitamente diríamos que o docetismo e o gnosticismo eram aquelas que sobressaíam entre as heresias. Mas qual era o pensamento e o posicionamento de um sujeito docetista? A Enciclopédia da Bíblia Cultura Cristã define um docetista como um sujeito que afirmava que o corpo de Cristo não era de carne e sangue, mas uma alucinação, algo ilusório, fugaz, puramente espiritual. Esse, portanto, era um conceito amparado numa regra maior, numa gnosis, num conhecimento chamado gnosticismo, que, por aspecto ou parâmetro de uma filosofia pagã, alegava ser má toda e qualquer matéria. De modo que João vai exortar os cristãos, evidenciando, refutando essas ideias e teses e ainda, além do mais, destacando que eles deveriam permanecer na doutrina e serem sábios ao receberem em casa pessoas que distorciam as Escrituras. Lembrando vocês, levando em consideração o aspecto contextual, nós temos naquele tempo templos, não como estes dos quais possuímos aqui em Presidente Prudente, nós tínhamos igrejas formadas em casas. E a orientação joanina é que os irmãos tivessem a cautela, o cuidado ao receber em suas casas quem tinham métodos docetistas e gnósticos. Eu queria chamar você para mais uma leitura. Se você abrir a sua Bíblia na segunda carta de João e for especificamente ler os versos 9 e 10, você vai ter essa percepção. Olha o que João diz: todo aquele que transgride e não permanece na doutrina de Cristo não tem a Deus. Aquele que permanece na doutrina de Cristo, esse tem tanto Pai como Filho. Se alguém vier ter convosco, diz o verso 10, e não trouxer esta doutrina, não o recebais em vossa casa, nem tampouco o saudeis. João parece ser duro no seu argumento, de uma maneira apologética, fazendo uma defesa à fé cristã. Por fim, nós temos outras 3 importantes epístolas gerais, a saber, a carta aos Hebreus, que nós não temos uma definição do seu escritor exata, mas sabemos do seu argumento. A saber, a carta aos Hebreus é a carta que elucida o tema desse trimestre, a supremacia,
a superioridade de Cristo. Cristo, nessa carta, é evidenciado como superior aos pais, profetas, anjos, Moisés e, sobretudo, é o sumo sacerdote de um mais perfeito tabernáculo. Como se não bastasse, nós temos uma outra carta, ou por que não dizer outras duas cartas gerais, escritas por meio-irmãos de Jesus. A primeira, Tiago. E a carta de Tiago, no capítulo 2, verso 26, destaca algo essencial. A fé sem obras é morta. Ou seja, não basta simplesmente dizer que creio em Cristo. É preciso elucidar, evidenciar, transparecer essa crença em prática, na evangelização, na propagação, na pregação do Evangelho, na ação social, na visitação, enfim, na missão integral que a igreja dispõe. Sobretudo, versículo 14, salvo engano, nós temos o Tiago destacando uma outra importância: controlar a língua. É um pequeno membro que tem a capacidade de incendiar um bosque. Aliás, o Senhor nos dera 2 ouvidos, uma boca. Em tese, Jesus, Deus, Espírito Santo, a Trindade excelente, estava dizendo: você precisa ouvir mais e falar menos. E por fim, uma outra epístola geral destacada aqui é escrita por Judas, outro meio-irmão de Jesus, como o Júnior abordou, Judas Tadeu, e ele destaca um texto evidente, versículo 3, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ele exorta que o salvo precisa entender essa batalha e, inclusive, uma batalha direta contra os hereges infiltrados na igreja. Eu me lembro que esse aspecto ressalta a ideia da força em força, destacada lá no Salmo 84, quando o peregrino dirigia-se a Jerusalém para a comemoração das festas sagradas. Ele saía, passava pelo Vale de Baca para atingir o seu objetivo. Ali nós temos um texto que a própria Bíblia destaca que eles iam de força em força e cada um apresentava-se em Sião diante de Deus. De igual modo somos nós. Estamos num contexto diferente do de Judas, 2 milênios depois, ressaltando esta frase e mantendo o mesmo espírito. Precisamos ir de força em força, combatendo as heresias, as falas indecentes e as exegeses mal feitas, até que o advento de Cristo ocorra e possamos, em definitivo, estar para sempre com o Senhor nos céus. Mas eu quero voltar a palavra ao meu amigo Júnior para que ele dialogue com você as epístolas que continuam a falar. Pois é, meus irmãos. E neste último tópico, depois de falarmos tão bem, como o Diego falou, sobre as epístolas gerais, nos cabe agora uma discussão doutrinária. E eu quero que você imagine em sua mente uma escada ascendente. Você está no mais baixo degrau agora, você está na base dessa escada. Esta base, este primeiro degrau, é a doutrina da justificação. É quando Deus, vendo que você não consegue justificar os seus próprios pecados, vendo que você não tem condições de salvar a si mesmo, que como Paulo disse lá em Gálatas, as obras da lei não vão te levar até Deus. E somente pela graça e pela obra de alguém no passado, Jesus, na cruz, é que nós podemos ser justificados, é que você consegue subir este degrau. Este primeiro degrau nos fala, olha para o passado. Existe um evento na história, lá no passado, existe um evento na história que justifica toda a história, que simplifica toda a história e que vai trazer remissão a toda a história, desde o Gênesis, desde antes do Gênesis, quando a igreja estava sendo ainda projetada, antes que o próprio planeta existisse, antes que a própria criação se formasse. Portanto, este primeiro degrau vai dizer o seguinte, olhe para aquele evento, olhe para a cruz e perceba que quem veio antes e quem veio depois, todos estão olhando para lá. Porque só nele, naquela cruz, naquele evento, ocorrido no passado, mas com força
para impactar presente e futuro, é que nós podemos ser declarados justos. Esta é a doutrina da justificação. A nossa declaração de fé trabalha isso. A Bíblia trabalha isso de forma clara em Romanos. E como se processa? Como se inicia? Quais os modos que essa justificação ela é escrita, declarada? Bom, aí temos várias discussões. Aí temos vários pontos de vista. Aí temos vários olhares. Mas uma coisa é consenso. Nós não conseguimos salvar a nós mesmos. Eu posso ser a pessoa mais boazinha do mundo. Eu posso ser o homem mais caridoso do mundo. Eu posso viver a minha vida como um ermitão no deserto, só falando de coisa boa e não me aproximar de nada que é ruim. Mesmo assim, o direito que eu tenho é o inferno. Porém, Jesus, por sua graça, deu-nos o oferecimento, ou nos ofereceu, através de um ato ocorrido no passado, a sua entrega, a oportunidade de nos aproximarmos dele e nos reconciliar com Deus. Então, não é pelo aquilo que faço. Exatamente porque fui justificado, exatamente porque fui remido, fui comprado por este grande preço. Lá no passado, é que começo a fazer coisas, começo a me dedicar, começo a entregar a minha vida por ele, assim como ele entregou a vida dele por mim primeiro. Esta é a justificação. Nesse processo, a gente sobe para o segundo degrau, que é a santificação. E que é um degrau que ele é longo. Sabe por quê? Porque se inicia a partir da justificação, mas ocorre também em paralelo a ela. A gente vai iluminando, crescendo, se desenvolvendo, como diz Coríntios, de glória em glória. A gente vai se santificando. Nós somos já chamados, declarados justos e chamados santos. Porém, não somos santos, continuamos pecadores. Quando é que isso vai acabar? Quando é que a santificação será plena? A santificação será plena quando estivermos com Cristo. Porque Ele sim irá dar o retoque final nessa santificação. Mas até lá, estamos neste processo. E qual é o problema? A gente tende a querer voltar e descer o degrau, ao invés de continuar subindo. E aí a nossa santificação fica um tanto manchada. E a gente precisa recorrer a Cristo todo o tempo, 24 horas por dia, pedindo: santifica-me, Senhor. Purifica-me dos meus pecados, porque quem me livrará do corpo dessa morte, como diz Paulo? Esse homem que está dentro de mim luta contra mim, como diz Paulo. E como Paulo fala em suas epístolas, ele precisa constantemente lembrar do Cristo crucificado e dedicar a sua vida, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se não continuar a viver em santidade, porque sem santidade, como diz o escritor, ninguém verá o Senhor. Então é preciso que nós sejamos santos. Estamos em processo, em formação, mas somos santos. Portanto, busquemos a santidade. E a santificação não é algo somente externo, mas que parte de dentro e que se manifesta de forma externa. É lógico. Esse negócio de que Deus só quer o coração é pura mentira. Deus quer você inteiro. Por isso Ele vai cuidar da sua aparência também. E é preciso que você tenha recato. Não só a mulher, o homem também. Mas esse recato começa no coração. Começa na disposição em ser santo para Deus. Longe dos holofotes, longe dos olhares. E a partir daí, nos olhares, também ser reconhecido como santo. Não adianta parecer santo. Deus enxerga tudo e vai enxergar quando você não for santo. Então, reconheça-se como aquele pecador que está em processo de santificação e melhoria. E aí nós subimos o último degrau, que estamos loucos para chegar, o topo dessa escada, que é a glorificação. É quando Deus diz: olha, estamos no processo final, chega, agora eu vou buscar a minha igreja, mas este corpo seu está deteriorado, eu vou mudá-lo, vou colocá-lo cada vez mais parecido comigo. Eu fui o primeiro, na ressurreição, a adquirir este corpo glorificado. Portanto, agora eu quero também fazer com que vocês se conformem à minha imagem e tenham também essa imagem externa. E aí nos glorifica de corpo, alma e espírito. Ou seja, plenos, vamos até Deus.
nos encontramos com Jesus de forma plena. E esta glorificação, meus irmãos, tem um padrão, e o padrão é alto. A medida da estatura do varão perfeito. E quem é o varão perfeito? Cristo. Então, para eu chegar neste último degrau, eu vou chegar lá como verdadeiro cristão, uma imitação perfeita de Cristo, sendo conformado à imagem dele, cada vez mais parecido com ele. E no processo de santificação eu já começo a ficar confundido, porque o meu rosto começa a transparecer a glória de Deus, a glória de Cristo, e as pessoas começam a ver Cristo em mim, na santificação. Mas quando eu chegar na glorificação, eu vou olhar para o rosto de Cristo e vou me reconhecer lá, porque foi Ele quem me moldou a imagem dele. É eu que vou me parecendo mais com Ele, porque Ele faz este processo em mim. É Ele que provoca isso em mim. É Ele que me transforma cada vez mais parecido com Ele. E aí, quando chegamos nesse processo final, chegamos ao fim. E estaremos com Ele para sempre. Isso não quer dizer que não trabalharemos, isso não quer dizer que não nos aperfeiçoaremos, isso não quer dizer que não haverá atividade no céu, haverá e muita. Mas já estaremos glorificados com Cristo. Não haverá mais choro, dor, rancor, raiva, brigas, pecado, sujeira, porque estaremos aperfeiçoados nele e com ele. E por fim, esta é o degrau, a escada que subimos e que ainda não alcançamos o topo, o ponto final, mas que buscamos todos os dias em aperfeiçoamento constante chegar até lá. E eu espero chegar até lá junto com você. Muito bem, queridos, nós atingimos a conclusão da nossa aula de hoje. Foi um prazer imenso ter você aqui, observando, analisando e percebendo o diálogo exposto em cada tópico. Você deve ter notado que o nosso diálogo hoje foi específico a respeito da doutrina epistolar, tanto das cartas paulinas quanto das chamadas epístolas gerais. Há de se lembrar que nós temos pelo menos 80% de recomendação epistolar no Novo Testamento. É uma representação majoritária, impactante. Aliás, tudo que a igreja precisa conhecer no que diz respeito à vontade de Deus, não só pode ser apresentado na epístola, como pode ser apresentado por toda a Bíblia. A finalidade das doutrinas epistolares é orientar os crentes com relação às práticas da fé, à santificação e especialmente nos preparar para a vida eterna com Jesus. Eu e Júnior queremos reforçar a você que ainda não é inscrito no canal AD Prudente Oficial, não perca tempo. Nós estamos nos aproximando dos 1000 inscritos e você pode nos ajudar nessa tarefa. Se inscreva no canal, compartilhe não só o vídeo, como também o canal com várias pessoas. Se você não viu lições anteriores, visite a nossa playlist, faça esse apanhamento e com certeza será benéfico para a sua vida, em nome de Jesus. Não é isso, Júnior? É isso aí, meus irmãos. Nós contamos com vocês, não só no acompanhamento dessas lições, mas também no compartilhamento desse material que vai impulsionar a fé de muitas pessoas, esclarecer e também ajudar a entender e compreender melhor a Bíblia. Contamos com vocês e, se Deus quiser, nos vemos no próximo domingo, se Deus quiser. Até lá. Deus te abençoe.